usando aí porque é muito importante. Vamos lá. Lá na página 13, já de começo, eu tenho a questão do meio ambiente. Meio ambiente, como vocês sabem, eu falei isso várias vezes durante a aula, é o princípio central, ou o princípio inicial de tudo. A crítica inicial era que os bens naturais eles não supririam a necessidade do modelo econômico para gerações futuras porque elas estavam se esgotando, ou seja, a economia estava explorando uma quantidade maior que o próprio meio ambiente era capaz de produzir, de proporcionar ao ser humano. Então seria necessário 5 planetas Terra para que correspondesse à quantidade que estava sendo retirada. Aí vem a questão do conceito, meio ambiente. No Brasil, o conceito de meio ambiente, ele é tratado na nossa legislação como relacionado à questão física, literalmente. As pedras, rochas, solo, matas e assim por diante. Todavia, o contexto, o conceito do próprio meio ambiente, ele é múltiplo, ele se difere. Aí que a gente entra naquela questão lá da próxima página, lá da página 15, que mostra naquele quadrinho, neste quadrinho aqui, que existem 4 tipologias distintas de meio ambiente. O físico, que é o correspondente ao conceito que está descrito na nossa Constituição, que corresponde à flora, fauna, ao solo, água, atmosfera, todos aqueles recursos que são relacionados à questão ecológica. Aí vem o contexto cultural, que são os patrimônios, a própria replicação de determinados hábitos e costumes que nós temos há anos, há gerações, que eles são passados adiante. Esses costumes, eles impactam diretamente naquele meio, ou seja, no ambiente onde nós, seres humanos, nos relacionamos. Então, ele é um dos tipos de meio ambiente. Assim como o artificial. O artificial seriam literalmente as edificações, todo aquele aparato que os seres humanos construíram para que ali eles se instalassem e se movimentassem. Ou seja, as cidades é um exemplo clássico de meio ambiente artificial. Aí nós temos também o quarto ponto que relaciona-se ao conceito de meio ambiente, que é o meio ambiente do trabalho. Muitos alunos andaram mandando perguntas falando, professor, por que meio ambiente do trabalho? Porque meio ambiente do trabalho é um meio ambiente tão específico que é onde pessoas com carreiras proporcionam o seu trabalho, desempenham suas tarefas e em troca elas recebem o seu sustento através do seu salário. Então, o trabalho, ou local de trabalho, se vocês preferirem também entender dessa forma, é um ponto central de meio ambiente. É um meio ambiente onde o trabalho é desenvolvido e assim se tem o estopim para que a economia se relacione com a sociedade e o meio ambiente. Daí se começa a girar aqueles 3 pontos centrais, ou tripé da sustentabilidade. Mas antes de chegar nisso, temos que lembrar que o meio ambiente ele tem funções, assim como existem divisões, que foi isso que eu acabei de mencionar para vocês, que é o físico, o cultural, o artificial e o de trabalho, existem as funcionalidades do meio ambiente. Meio ambiente como regulação, função de regulação. É literalmente as matérias-primas que ele proporciona ao ser humano, que vai ser convertido em mercadoria, movimentando assim a própria economia. Aí temos a questão do habitat, ou seja, o meio ambiente como local de habitação, onde eu moro, onde eu vivo. Isso pode ser analisado de uma forma específica, digamos assim, eu moro mesmo em um conjunto habitacional, em um apartamento. Aquele local é um meio ambiente específico relacionado à questão de habitação. Porém, se eu falar do próprio globo, também é um meio ambiente de habitação, é o local onde nós residimos, o local onde os animais também se encontram, porque eu posso delimitar uma área específica. Um animal que só tem em um local do globo, aquele é o seu meio ambiente enquanto a função de habitat. A mesma coisa os leões. Os leões são característicos do continente africano. Porém, há tipos de leões que se encontram na Ásia porque eles foram levados em uma determinada época e eles se adaptaram àquele local. Mas o seu meio ambiente originário é na África, certo? Corrija-me se eu estiver errado. Alguém que tenha um conhecimento mais aprofundado na questão da biologia. As funções de produção. Aqui nós entramos também no ponto relevante ao meio ambiente como forma de movimentar a indústria, ou seja, as matérias-primas que proporciona. Com base nisso também temos a questão da informação. Vocês já pararam para reparar que tudo que o ser humano cria, ele
adapta ou prolifera com base em ideias originárias da natureza? Literalmente, eu tenho a natureza como minha fonte de inspiração naquilo que eu vou produzir. A gente vê isso muito claro para a arte, ó, aqueles artistas que desenham aquelas belas telas que são reproduções de paisagens naturais. Porém, nós também utilizamos isso para questão da estrutura e da tecnologia que nós desenvolvemos. Uma câmera é nada mais, nada menos que a replicação do funcionamento de um olho, de como se enxerga e assim por diante. São exemplos clássicos de como o meio ambiente também proporciona inspiração ao ser humano para o seu desenvolvimento. Indo um pouco mais adiante, nós temos o desenvolvimento sustentável propriamente dito. O desenvolvimento sustentável é um conceito que foi construído através dos anos. Primeiro ponto central, o meio ambiente, como eu acabei de mencionar. A crítica dos autores era que o meio ambiente não ia suportar o modelo econômico. Então, qual foi o segundo ponto? A economia. A economia já não queria desacelerar porque uma economia acelerada significava desenvolvimento tecnológico e evolução no sistema de vida humano. Falando em humano, aí se encontra também o terceiro ponto, que é a sociedade. Esses três unidos em relação, eles teriam uma necessidade de desenvolvimento. Mas de que forma? Sustentável. Assim surgiu o termo. Porém, antes do surgimento desse termo, vocês têm que lembrar que, primeiro, quem foi o responsável pela inquietação a respeito do meio ambiente? O Clube de Roma. O que era o Clube de Roma? Era uma reunião de cientistas, na Itália, obviamente, que criticou com suas publicações, com seus estudos, a questão ambiental. Aí surgiu a inquietação. Quando os governos tomaram para si, foi necessária uma conferência. Quando eu falo em conferência, é aquele hábito literal, ó, pegar um papel, fazer uma lista e vamos conferir, ó, isso aqui confere, isso aqui não confere. Pensem dessa forma, mas por que que o evento se chama conferência? Conferência é um local de reunião entre diversos chefes de estado, de governo, que debatem sobre um tema específico e conferem aquilo que eles podem ou não podem fazer e levar adiante. Existe um termo relacionado à questão jurídica que leva ao evento, essa reunião propriamente dita, a ser chamada de conferência. Mas isso não cabe entrar aqui, porque, como eu disse, é uma revisão para que prepare vocês para uma boa prova. Qual que é o segundo ponto? Quando ocorreu a primeira conferência, ela era limitada ao meio ambiente. Lembre-se da primeira, Estocolmo. Essa foi relacionada à questão ambiental, mas daí começou a se levantar tantas outras questões que seriam impactadas por uma redução de exploração natural, que os países, principalmente aqueles que estavam em uma proporção de saindo de subdesenvolvido para se tornarem desenvolvidos, foram contra. Aí virou uma inquietação que surgiu alguns patamares diferentes. Pensem da seguinte forma: Estocolmo foi a precursora. Somente com o PNUMA, Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, surgiu pesquisas mais aplicadas, essas relações indiretas. Olha, o meio ambiente ele fala com a sociedade que precisa de alimentação e ele fala com a economia que precisa de manutenção dos seus serviços através das matérias-primas proporcionadas. Aí também surgiu o relatório Brundtland. O que significa? Esse sobrenome bem difícil de pronunciar, era da primeira-ministra da Noruega, Harlem Gro Brundtland. Essa primeira-ministra, ela desenvolveu através de uma equipe técnica um relatório em que ali surgiu o termo por escrito, a primeira exposição do termo de desenvolvimento sustentável. Vou enfatizar, aonde surgiu o primeiro conceito de desenvolvimento sustentável? No relatório Brundtland. Até então ele era tratado apenas como meio ambiente, ok? Passando um pouco mais adiante, no Brasil, em 1992, foi realizada a Eco 92, outra conferência, outra reunião internacional relacionada ao tema, onde os chefes de Estado se reuniram, expondo suas necessidades, suas demandas e suas propostas. Aí também surgiu mais um documento que não deve ser confundido com o anterior. A Agenda 21 é um documento gigantesco de cerca de 400 pontos centrais, 400 páginas, em que há uma listagem, uma relação, uma descrição sobre pontos que devem ser tratados. Ou seja, países que exploram, países que devem explorar menos, países que merecem uma determinada dose de exploração.
aí também surgiu a questão da equidade e igualdade, certo? 20 anos depois, novamente no Rio de Janeiro, tivemos a Rio Mais 20. Essa Rio Mais 20 colocou em xeque o modelo exposto já lá em 1992 e ali eles levantaram novas propostas, novas ideias. Mas antes da Rio Mais 20, já se tinha uma ideia prévia do que seriam os pilares. Eu já falei isso numa aula, mas eu vou voltar nessa questão. O que seriam a essência do meio ambiente? A economia, o meio ambiente e a sociedade. Conversando entre eles, eles se tornam o desenvolvimento sustentável, a forma da sociedade se desenvolver. Uma sociedade que consegue caminhar sobre aqueles princípios, ela é uma sociedade sustentável, ok? Mas e aí, que pontos eu devo tratar? A reação ou os pontos de ação são os pilares. Aí eles não são 3, eles são 5. Por quê? 2 pilares em específico se subdividem, perdão. Quando eu falo do social, esse pilar, ele gera também a questão cultural. É um reflexo. Se eu vou falar sobre sociedade, eu acabo impactando na cultura, ok? E outro pilar, que é o meio ambiente propriamente dito, ele se divide entre espaço, que é o território, o meio ambiente espacial, como eu mencionei anteriormente, e a ecologia, que são os recursos que são utilizados, certo? Então, vamos retomar? São 5. Quais são os 5 pilares? Ou seja, os meios, os temas a serem tratados pelo desenvolvimento sustentável. Sustentabilidade social, sustentabilidade econômica, a ecológica, a espacial e a cultural. Ok? 5. E qual seria a essência? Os 3 que eu já mencionei, que foram construídos com base no princípio inicial, que era o meio ambiente. Essa relação está no livro didático de vocês de uma forma bem clara. Acessem lá a página 24 e 25 e vocês vão poder analisar de uma forma visual isso, tá bom? Aí surgiu também o conceito de responsabilidade social. O que significa responsabilidade social? Se eu devo ser sustentável, eu também tenho uma responsabilidade enquanto cidadão, enquanto um caráter específico de relação com a sociedade. As indústrias, as empresas propriamente ditas, elas trabalhavam anteriormente apenas com lucro. Eu tenho que vender para que aquele lucro seja revertido em salários para os meus colaboradores, obviamente ao lucro ao dono, ao diretor central dessa organização. Mas a sociedade, com o tempo, percebeu isso e mudou um pouco a sua visão. A empresa também tem uma necessidade de resposta, ou seja, ela tem que desempenhar um papel atuante enquanto inserida na sociedade. Como assim, professor? Ela tem que desenvolver sua responsabilidade social. Uma empresa, ela não pode ser baseada apenas em lucrar, em retirar. Ela tem que devolver algo à sociedade. Lembrem-se dessa lógica. Quando eu falo, vou caracterizar um exemplo mais específico. Eu tenho lá uma indústria, essa indústria utiliza recursos da natureza. Madeira. Ela vai transformar esses recursos em móveis que serão utilizados pela sociedade, ou seja, pelos seus clientes. Mas se ela retirou, o que ela vai fazer para repor? Ela vai ter que ter um projeto de responsabilidade social para devolver algo em troca. Não expressamente a madeira, reflorestando talvez. Muitas fazem isso, esse é o clássico. Mas ela pode desenvolver um outro papel. Quem sabe investindo em uma organização de terceiro setor que vá desempenhar um papel de responsabilidade social. Se a própria empresa tem essa estrutura interna, ela mesma faz. Algumas empresas podem fazer isso. É o caso aqui da Unicesumar, que é uma empresa que tem uma estrutura muito grande, pode proporcionar diversos projetos. Eu creio que vocês já devem ter visto alguns projetos que a Unicesumar realiza lá na página da instituição. Mas antes de eu falar sobre a responsabilidade social, vocês têm que lembrar que elas foram muito impactantes enquanto ao conceito. Como assim, professor? Muitas pessoas foram contra e muitas foram a favor. Por quê? Existem pontos positivos e pontos negativos, tanto na teoria quanto na prática. Quando eu falo de responsabilidade social, muitos foram contra, dizendo que não era a responsabilidade das empresas fazer isso, e sim do Estado e assim por diante.
Mas, em contrapartida, a própria sociedade demandava isso das empresas. Eu compro de você, mas você tem que desenvolver uma ação de responsabilidade social. Era essa a mensagem subentendida no comportamento do consumidor. Então, se eu vou pensar em ter uma relação de consumo com uma empresa, essa empresa tem que me corresponder também nesse conceito, na questão da responsabilidade social. Entenderam? Vamos conseguir colocar isso no papel, se eu perguntar isso numa questão discursiva? Então, pensem dessa forma. A responsabilidade social, ela é a forma da empresa, da organização, devolver aquilo que ela explorou, tanto numa forma específica quanto numa forma mais ampla. Se eu escolher, digamos, um público-alvo ali, eu posso desenvolver uma ação diferenciada que não expressamente aquilo que eu estou explorando. É o mesmo sistema que vai seguir algumas outras empresas. Aí nós temos os pontos a favor e os pontos contra. Eles são teóricos e são práticos. Vão lembrar dessas duas naturezas? Talvez todos os pontos não sejam lembrados, mas isso vocês precisam lembrar. Porque eles são em torno de 4 a 5 pontos, tanto práticos quanto teóricos. Então é bom vocês enfatizarem isso. Sabem essa sociedade que eu acabei de falar para vocês, que elas necessitam uma necessidade de resposta das organizações privadas, principalmente, públicas ainda mais, elas se tornam os stakeholders. Os stakeholders é um termo que eu tratei muito durante as aulas e ele fala sobre a relação. Eu tenho um poder de influência. Você quer que eu compre de você? Então você terá que suprir as minhas expectativas, tanto quanto aos seus produtos que eu estarei comprando, quanto à questão social. Se eu ver a sua empresa de uma forma positiva, estarei comprando dela. Isso seriam os stakeholders. Existem outros formatos, como os acionistas, que empregam seu capital ali dentro da própria organização, tanto os próprios fornecedores que fornecem produtos para que as empresas repassem e assim por diante. Esses todos são stakeholders. Aqui nós entramos em 4 tipos de responsabilidade. Sabe aquela empresa que ainda não está desenvolvendo de uma forma clara sua responsabilidade? Então, ela está ainda em um nível que precisa ser melhorado. Mas eu tenho aqui uma pirâmide. Nós temos uma pirâmide na página 33 que mostra a responsabilidade filantrópica. O que seria? Proporcionar o bem-estar da sociedade. Uma empresa que está pensando já nisso, ela tem uma responsabilidade social filantrópica. Ok? Pensando no conceito central da filantropia. Quando ela já passa sobre princípios éticos, ela tem que pensar aquilo que eu estou fazendo tem uma postura moral, tem uma postura ética que a sociedade reconhece como positivo, aí ela atinge o patamar de responsabilidade social ética. Quando ela simplesmente corresponde a questões legais, eu vou fazer desta forma para não ser punido por base na lei, não ser processado judicialmente, etc. Então, ela seria uma responsabilidade social legal. Legal de legal? Não, legal de lei. Façam esse vínculo. A questão legal tratada no nosso livro em diversos pontos, ela fala sobre legislação, sobre leis. Então, quando eu falo de um ponto legal, eu estou falando não que ela é considerada positiva, e sim que ela corresponde apenas às formas da lei. Partindo já para o próximo ponto, é a responsabilidade social econômica, que é ser lucrativa, propriamente dita, mas repassar percentual do seu lucro para um projeto que impacte positivamente a sociedade onde ela tem relações. Ok? Passado esses pontos, eu tenho o papel econômico e social das organizações, que é, como eu já mencionei para vocês anteriormente, a questão não basta ser lucrativo, tem que impactar de uma forma diferenciada. Sabe aquelas empresas de cosméticos que estão desenvolvendo agora os produtos veganos, maquiagem vegana? Achei muito bacana sobre isso, porque isso é uma forma de responsabilidade social. Porque muitas pessoas já têm por si esse princípio ético e moral de não impactar negativamente os animais. Não vamos matar, não vamos explorar os animais como uma forma de uso. Então, eu utilizarei apenas aquilo que for vegano, aquilo que for de origem vegetal. Isso é muito bacana. E essas empresas visando e visualizando essa questão, elas se adequaram e estão se conscientizando disso, desenvolvendo novos produtos
que são sustentáveis. Olha que bacana, porque a vegetação você planta, produz e explora de uma forma diferenciada. Aqui também temos os prêmios e os incentivos. Muitas empresas são reconhecidas por isso. Elas recebem premiações. Vocês conhecem alguma específica que já tenha recebido alguma premiação? Com certeza as premiações impactam na imagem da empresa, porque você foi reconhecido pelo aquilo que você fez. Olha o Prêmio Pró Cidadania. O Prêmio Pró Cidadania ele não é específico de uma ação, ele é específico de um ato interno da organização. Porque quando eu falo sobre esse prêmio, são organizações que são mais receptivas a um público que por muito tempo foi excluído, que são pessoas que tiveram alguma doença, como câncer, tem vitiligo ou algo específico, ou até mesmo aquelas que passaram os 45 anos, que as empresas tendem a não contratar, porque já estão próximas de sua aposentadoria. Então, são pontos básicos que muitas vezes impactam, certo? Tem muitos outros prêmios relacionados a essa questão, como eu já mencionei na sala de aula, mas lembre-se deste em específico, como eu mencionei, que ele não abrange tanto a questão da sustentabilidade. Mas se vocês gostarem de ver uma listagem completa, a nível nacional, o Guia Exame ele proporciona isso. Sabem, a revista Exame tem um guia que vocês podem acessar via online, que eu fiz essa verificação antes. Vocês podem acessar via online e lá vocês também vão poder achar o direcionamento para uma listagem dos prêmios ou até mesmo dos premiados. Olha que bacana. Então, não é algo que tão incomum. Mas se vocês preferirem a nível internacional, nós temos o nosso Oscar da sustentabilidade a nível internacional, que é o World Business and Development Awards. Espero que eu tenha pronunciado certo. WBDA. WBDA, repetindo. Este seria como se fosse um formato de Oscar. Ele estipula diversos tipos de classificação. Ele reconhece as empresas que atingiram um patamar elevado desse tipo de qualificação. Então, é bem bacana que não é só no Brasil que isso acontece, né? Aí nós temos as certificações. O que seria uma certificação? Um carimbo de qualidade. Tive perguntas relacionadas à questão do Inmetro. O Inmetro é um órgão certificador nacional. Sim, é necessário muitas empresas terem seus produtos certificados pelo Inmetro, que significa que eles estão aptos para venda e consumo. Se você prefere um nível de qualidade muito maior, fora essa questão legalista, como eu já mencionei anteriormente, você vai pensar em uma forma de receber uma certificação sustentável de responsabilidade social. Como seria isso, professor? Muitos países desejam comercializar com outros. O Inmetro é um órgão fiscalizador nacional. Se eu falar que eu vou vender meu produto para um outro país, eles provavelmente vão levantar as questões do quanto a empresa é socialmente responsável. Como isso? Se você tem ou não tem selos de certificação. Seriam selos ISO. Lembram lá da Organização de Padronização Internacional, ou a ISO, desculpa. Essa organização ela proporciona diversos selos com base em questões específicas. Mas quando eu falo de sustentabilidade, o mais importante é o da família ISO 14000. Professor, o que é uma família de ISO? Sabe a tabelinha que vocês têm lá na página 54? Vocês vão perceber que não existe a norma 14000. Existe a norma 14001 e as demais na ordem numérica. Quando eu falo da família 14.000, eu estou falando de todas elas, que vai da 14.001 a 14.043 e contando, porque cada ano isso se modifica. As normas, elas não são engessadas, elas são sempre atualizadas, então isso é muito importante, certo? Como que isso é feito? Você falou que as normas são atualizadas e tal. Elas são feitas com base num ciclo PDCA. O que é um ciclo PDCA, professor? Planejar, fazer, verificar e atuar. Olha eu colando aqui, ó. Por que isso, professor? Fiz um planejamento, vou colocar em prática uma situação caso, aí eu vou colocar, planejei, vou fazer, ok? Tá aqui meu projeto, agora eu vou colocar em prática. Depois que eu coloquei em prática, eu vou verificar se ele está sendo efetivo.
Se acaso ele for efetivo, então basta manter a atuação. Na hora de atuar, eu também posso reiniciar esse ciclo, porque ele não se mostrou efetivo, e será necessário uma recontextualização, ou seja, modificação para que se inicie novamente com alguma modificação pontual ou simplesmente um novo projeto. Olha que ele não foi efetivo, joga fora, próximo. Muitas empresas estão seguindo essa lógica. Essa lógica também é dividida em outros pontos centrais, que vocês podem levantar dentro dele mesmo. Mas, professor, qual que é a norma certificável? A 14.001. As demais são todas formas de você, como representante de uma determinada organização pública ou privada, estar adequando aquela organização à realidade, aos padrões exigidos para que finalmente seja reconhecido como tal. Certo? Mas nós também temos outras normas. Essas normas, elas podem ser punitivas, instrutivas ou simplesmente indicativas. Ora, você pode fazer dessa forma. Será? Ah, não, se eu não fizer essa daqui vai me punir. Como que eu vou saber a respeito dessas normas aqui? A maioria delas é voltada a essa questão, norma relacionada a uma dimensão. Ela lança também uma certificação. Aqui no meio dessa relação tem uma nova ISO, a ISO 26000. A ISO 26000 em específico, ela é a ISO voltada à responsabilidade social. Se a ISO 14000 ela estipulava padrões sustentáveis, a ISO 26000 já te fala como você deve desenvolver princípios de responsabilidade social dentro da sua organização. Então, tomem essa norma como central, porque ela também é desenvolvida dentro do livro de vocês, ela é muito importante. Existem outros formatos? Existem em outros países. O caso brasileiro, o Brasil também adequa muitas normas ISO, como elas são padrões internacionais, à sua realidade interna. Quem faz isso? A ABNT. A mesma ABNT que vocês utilizam aí no formulário padrão dos mapas de vocês. Eu tenho um exemplo aqui, ó. A norma da ABNT, a NBR 16001. Essa norma ela foi adequada de uma norma anterior regulamentada pela ISO. Então, ela já é padrão nacional, ela é voltada para uma ótica nacional. Isso acontece muito. Esse é um caso específico de sustentabilidade e responsabilidade social. Mas existem muitos outros, tá bom, pessoal? Que já serão tratados possivelmente em outras disciplinas com vocês, para que vocês sejam contemplados com isso. Aí nós entramos numa característica central, que são os padrões de marketing. Falei durante a aula, marketing social e marketing societal. Marketing social é quando eu tenho algo específico que está inquietando. Olha, eu tenho uma organização já de longa data, que veio já de outras gerações, e eu tenho uma característica específica ali na sociedade onde eu estou inserido, na cidade onde estou inserido, em que me incomoda. Eu tenho um bairro distante que é marginalizado, não tem saneamento básico adequado, não tem transporte escolar que seja. Vou realizar uma ação social, vou mandar um ônibus da minha organização, da minha empresa, fazer esse serviço de transporte escolar. Isso gera marketing social. Você se incomodou com aquela situação, você é um gestor daquela organização, você desenvolveu um projeto e mandou colocar em prática, porque aquilo estava te inquietando. Só que você já parou para pensar que aquele ônibus que você mandou está todo insufilmado, todo cheio de adesivos da sua empresa? Em contraposição, ele gera um marketing social. Foi utilizado material da empresa, capital físico da empresa, para desenvolver uma ação social que, em contrapartida, gera uma imagem positiva à sua organização. Aí o marketing societal são empresas que são constituídas já como base central sustentabilidade. Imagina uma empresa de chocolate. Uma empresa de chocolate que não usa agrotóxico, não agride a floresta onde ela está inserida. As pés de cacau são plantados no meio da vegetação originária. E, obviamente, o cacau se torna um cacau orgânico, que é vendido para os stakeholders como dessa forma.
Então, isso é o marketing societal. O pilar central da empresa já é sustentável e ele se torna lucro como consequência. Então, o lucro ele não é separado, ele não é uma consequência indireta. Olha, eu fiz uma ação, foi reconhecido e os clientes acabaram sendo atraídos por isso. Ao contrário, no marketing societal, a própria organização ela tem todos os seus pilares baseados ali, ó. Todas as suas formas de ação são concentradas dessa forma. Então um é melhor que o outro? Não. Uma empresa pode desenvolver dos dois formatos, tanto é. Se eu mesmo tendo toda uma base sustentável, eu realizar uma ação social específica, eu estarei realizando marketing social ao mesmo tempo que o societal. Um não sobrepõe o outro, nenhum elimina o outro. Isso tem que ser muito claro. É simplesmente o formato, tá ok? Nos slides eu coloquei setinha subindo e descendo, o pessoal entendeu dessa forma. Mas não, um não elimina o outro, ok? Passando já um pouco mais adiante para nossos conteúdos, eu falei muito sobre as relações étnico-raciais no contexto da sustentabilidade. Sustentabilidade tem que ser atingida a um nível global. Ok, professor, mas como que eu vou fazer isso se existem N países, N estados, cada um tem sua característica? Você não precisa sair do próprio Brasil para você ver uma realidade distinta de um estado para outro. Isso é um paradigma que deve ser quebrado, que o desenvolvimento sustentável considera que deve ser passado, deve evoluir a um patamar igualitário para todos. Então, se quebra o conceito de raça, porque não se considera raça como um diferencial numa ação sustentável. A mesma coisa a etnia. A etnia ela não é vista de uma forma negativa. Olha, eu tenho ali 2 etnias específicas, vamos juntar as duas, então, para ver aonde que a gente consegue chegar de uma ação específica, de um problema específico daquele local. A sustentabilidade, quando ela é colocada como um padrão único para todos, ela não atinge patamares efetivos. Então, é necessário que ela seja uma sustentabilidade pontual, específica dos locais, tratadas pelas nações. Aí vem a questão do racismo, que é algo que deve ser passado, as raças devem ser um padrão que deve ser desconstruído, porque o próprio genoma humano foi demonstrado que não existe uma diferenciação, não existem raças humanas, então por que continuar com essas problemáticas para que não se ocorra situações como ocorreu já lá em guerras anteriores que acabaram fundamentadas por isso. Então a discriminação, tanto no ambiente social quanto no ambiente organizacional, não é algo muito bem visto, porque ela deve ser algo a ser passado, algo a ser eliminado. Aqui nós entramos no multiculturalismo, ou seja, diversas características de cultura. Eu mesmo tive experiências culturais diferenciadas e eu acabei pegando alguns pontos no decorrer da minha vida que eu trouxe comigo até hoje, então eu me torno um indivíduo multicultural, porque eu tenho manifestações culturais distintas de locais específicos que não são o que eu estou hoje. Ok, mas vamos pensar então ali nas organizações. Como que eu vou fazer que isso se acabe? As ditas ações afirmativas são um formato que nós utilizamos para a sustentabilidade enquanto a isso. Homens e mulheres, por muito tempo, recebiam salários diferentes e cargos diferentes. Ações afirmativas pontuais tratam isso. Reduzir as iniquidades entre determinados públicos. Por muito tempo, históricos. Olha, a história mudou com isso, mudou o modelo social e, obviamente, as ações afirmativas são responsáveis por muitos desses fatores. Assim se gera diversidade. Pense da seguinte forma: você comeria o mesmo tipo de comida toda uma semana, todo um mês, toda a sua vida? É necessário diversificar, senão você enjoa, não é? A diversidade também pensa de uma forma similar. É necessário diversificação, porque no momento que algo não se tornar efetivo, através daquele modelo, você passa para o próximo. Pode ser que você volte naquele ponto anterior, porque aquele momento histórico te proporciona isso. Então é necessário uma diversidade. Assim também é com as pessoas. Pessoas iguais vão para o mesmo caminho, pessoas diferentes modificam o caminho. Isso é ruim? Não, isso contempla uma gama muito maior de modelos que geram sustentabilidade. Ok?
Aí nós entramos também nas políticas de reparação e compensação. Política de reparação e compensação já entraria um pouco mais na questão pública. Quando eu entro nessa questão pública, as políticas de reparação, elas são questões pontuais. O mesmo caso das mulheres aí. Algumas empresas tratam independentemente. Olha, dentro dessa organização não vai ser tratado de diferenciação entre homens e mulheres. Porém, é necessário muitas vezes que o Estado intervenha em pontos relevantes para que, através dessas políticas, desenvolvendo políticas, projetos, políticas públicas que contemplem uma nova forma de visão enquanto esse fator. As de compensação já são aqueles que estão amplamente prejudicados nesse processo e precisam de uma contemplação melhor. Olha o caso que eu mencionei da premiação lá. Premiações são formas de uma política de compensação. Empresas que conseguem amparar em seu âmbito interno públicos que foram marginalizados, como portadores não, e que já tiveram câncer, portadores de vitiligo, acho que é esse o termo, perdoe-me se estiver errado, pessoas de mais de 45 anos, que são marginalizados por uma visão mercadológica, muitas vezes é necessária uma política de compensação. Nem sempre punitiva, como é o caso da premiação que eu mostrei para vocês. Se premia aquelas organizações que consideram esse público. Muitas vezes as organizações ainda resistem, é necessária uma política punitiva. Então, aí entram leis específicas que punem essas empresas, essas organizações que não adequam a essa nova realidade. Já indo um pouco mais adiante, eu falo sobre ética também nisso. Porque quanto a sociedade considera positivo, moral e ético? Moral é algo específico. Digamos assim, a forma que eu vejo uma determinada conduta, eu considero moral ou não. Várias formas e vários formatos que eu considero reunidos se tornam a minha visão de ética. A forma que eu consumo, que é a forma de uso da água, a forma que eu descarto o meu lixo. Se eu reunir diversos pontos, cada um deles eu vou considerar moral ou não moral. Se eu reunir vários, eu consigo construir ao ponto ético. Mas quanto isso é relevante para as organizações? Organizações devem agir de uma forma ética, porque se eu julgo uma atitude de outro como moral ou não moral, ética ou não ética, eu vou julgar uma organização. Você compraria de uma organização que você sabe que está poluindo o meio ambiente? Você compraria de uma organização que sabe que trabalha em cima de serviço escravo? E aí, me conta. Então, é importante que as organizações, elas tenham uma visão ética, elas tenham uma conduta ética, acima de tudo. Como que elas vão demonstrar isso? Como que elas vão mostrar isso para a sociedade? Muitas vezes através de relatórios e balanços. Qual é a diferença? Balanço é numérico, é uma lista. Vocês têm até um exemplo, deixa eu até olhar. Os balanços, eles seriam formatos de uma planilha. Eu peço uma planilha, eu vou ali colocar cada um dos itens, colocar valores, colocar quantidades e assim por diante. Isso seria um balanço, é você conferir o que foi feito com base em questões sociais pela sua organização. E o relatório, professor? O relatório já seria uma descrição. Eu vou pegar um ponto específico, vou gerar um relatório daquilo que foi feito. Relatório, texto, balanço, cálculo, número. Lembre-se dessa diferença, tá bom? A maioria das organizações realiza os dois. Por quê? Um não supra a necessidade do outro. Então, é sempre positivo manter os dois modelos. Porém, o próprio modelo de balanço social, ele tem 4 formatos diferentes, que varia de acordo com a sua amplitude. Primeiro, o mais simples, o inventário, é literalmente a listagem de quantidades. Ok, eu vou colocar os custos que eu tive com esse projeto. Aí eu já entro na questão da abordagem de centro de custo. Quando eu vou falar também sobre o sucesso, eu calculo o que foi feito, quanto foi dedicado de custo, quanto foi efetivo, eu já entro na administração do programa. Então, já é o terceiro nível, então ele já é um pouco maior. Análise do custo-benefício. Com base naquela sequência, você tem a listagem, os custos, sucesso, aí eu vou ver os benefícios.
Benefícios que eu falo a longo prazo mesmo. Qual foi a herança que eu deixei ali a longo prazo, que eu posso demonstrar para a sociedade considerar aquilo que eu fiz dentro da minha organização como algo sustentável, algo socialmente viável. Lembre-se, 4 níveis para o balanço social. Abordagem de inventário, abordagem de custo, abordagem de administração de programa, análise de custo-benefício. Tá ok? Combinado? Certo, agora e os relatórios, professor? Os relatórios eles têm uma natureza diferenciada, eles podem ser para algo específico ou para algo mais amplo. Digamos que eu tenho uma empresa que desenvolve parceria com um fornecedor, mas o fornecedor exige um relatório de sustentabilidade. E aí, como que você faz? Você faz, literalmente. Você tem que fazer ali um relatório demonstrando aquilo que foi feito, como que é desenvolvido, desempenhado, as atitudes dentro da organização para com a sustentabilidade. Tem uma tabelinha lá na página 128, ó, que ela compara os dois. Dê uma olhada em como funcionaria, porque aqui ele mostra também o elemento que é tratado. A finalidade, a natureza, o alinhamento, os princípios legais, qual a principal informação do documento e a complexidade, além das tendências futuras. Tem modelos, sabia? Quem não gosta de um modelo? Por que a gente manda os formulários para os alunos preencherem o mapa? Porque ali eles já têm uma base de como que eles têm que fazer a própria atividade. Mais precisamente, existe o modelo IBASE. O modelo IBASE, ele é um modelo de balanço social que ele está lá na página 133, já tem ali para vocês como é que funcionaria para a avaliação dele, como que ele é preenchido. E tem o modelo GRI. O modelo GRI, ele já atinge uma situação diferente. O modelo IBASE é nacional, o modelo GRI é internacional. Ok, professor, mas o que me serve o modelo GRI? Você tem interesse, sua organização, ou até mesmo sua organização pública, tem interesse em relações exteriores? Se vocês sabem que nós participamos de um bloco econômico, que é o Mercosul. O país onde vai ser comercializado a troca de bens, ele exige um relatório, um balanço social? Então é necessário que você faça o modelo GRI, que é um modelo mais amplo, um modelo mais antigo, baseado em modelos internacionais. Ok, professor. E o modelo CEBDS? O modelo CBDS, ele já é para relatório. Ele é o relatório de sustentabilidade, porém ele contempla alguns índices numéricos para formalizar os dados da sustentabilidade. Ele é baseado em 3 pontos específicos: descrição do perfil empresarial, descrição de boas práticas, descrição de práticas em andamento. Ele pensa no que é a empresa, no que a empresa tem feito, quais foram as boas práticas e o que ela vai fazer, está fazendo em curso, ainda que não foi finalizado, então não pode ser mensurado com o dado anterior. Por quê? O dado anterior ele já é voltado para os stakeholders, ou seja, a descrição de boas práticas relacionadas aos stakeholders. Como é a minha relação com a sociedade? Nós também temos os indicadores. Os indicadores, eles são formas de reconhecimento de empresas já cadastradas, ok? A empresa tem que ser cadastrada na Bolsa de Valores para que ela tenha um índice agregado à sua marca, ou seja, ao seu nome. Temos aí o indicador ISE, que é o indicador da Bovespa daqui do Brasil. E nós também temos os indicadores DJSI, que é o da Dow Jones, lá de Nova York. A Dow Jones tem uma quantidade muito maior de empresas já cadastradas, tanto é que vocês podem ver essa relação aqui no livro didático de vocês, na página 140. Então, é muito importante. Professor, mas eu não sei nem por onde começar, a minha organização não tem nenhum modelo desse, não tive certificação nenhuma dessa ainda, não conseguimos fazer balanços sociais, muito menos relatórios. Não tem problema. Entre em contato com o Instituto Ethos. O Instituto Ethos, ele é um direcionador para que você desenvolva esses tipos de modelo. Te auxilia, literalmente pega na mão da empresa que demonstra esse interesse e que se empenha através dele. Então, é muito importante. Existem vários modelos, diversas formas que o Instituto Ethos trabalha com as organizações, para que as organizações estejam amparadas de um modelo sustentável. Falando em modelo sustentável, nós também temos as divisões ou as dimensões da sustentabilidade. Sabe os pilares que eu mencionei para vocês antes? Imagina se esses pilares forem tratados de uma forma mais ampla, mais específica.
Assim surgem as dimensões. Como que eu tenho as dimensões? Deixa eu até pegar meu rascunho aqui. Quando eu vou falar de dimensões, eu estou falando das convergentes, que são aquelas que conversam entre si, que é a sociedade e a economia. Essas duas dimensões, elas sempre estarão andando juntas. Ok, mas daí eu também tenho as deriváveis, que são aquelas que são amparadas por essa. Essas deriváveis, elas também são divididas. A primeira dimensão das deriváveis é a política. Você pensa tanto nacional quanto internacional. É o mesmo caso que eu acabei de mencionar aqui para vocês sobre os tipos de balanço, que são para o Brasil e para fora do Brasil, e os índices que são nacionais e internacionais. Também eles são pensados de uma forma política. Aí, passando adiante, nós temos o ambiental, que é a questão do meio ambiente. O meio ambiente ele é tratado como o próprio meio ambiente específico, ou a questão de interação ali entre indivíduos, e da forma ecológica, que são os recursos que eles são retirados ou levantados para que a economia acabe girando. Aí, por fim, nós temos a questão da cultura. A cultura ela se divide em cultural, que são a expressão da cultura, os costumes, a arquitetura, a arte, e o territorial, que é o local de inserção de uma cultura, ou seja, a cultura brasileira, ela está amparada em um território e fora dele através dos costumes que são desenvolvidos pelos seus cidadãos, seus indivíduos. Aproveitando já desse conceito de cidadão, de cidadania, você já parou para pensar que a responsabilidade social das empresas, ela tem níveis? Sim. Quando eu atinjo o nível de cidadania empresarial, eu reconheço a organização como replicadora de comportamentos dos cidadãos ali inseridos. Como assim, professor? Não consegui entender. O indivíduo, ele tem uma postura específica de cidadão. Quando eu trato uma organização, a organização reúne diversos indivíduos. Esses indivíduos devem agir de uma forma cidadã, representando a organização. Isso se dá quando a própria organização desenvolve postura de responsabilidade social, que ela desenvolve relações com os seus stakeholders. Isso é uma forma de cidadania. E aquelas organizações que pensam de uma forma mais ampla, vamos colocar a administração no meio disso tudo. Elas têm a governança corporativa através da ética. O que seria isso? A governança corporativa é uma forma de poder. Se tem uma organização que só tem um que manda, a governança é central, é centralizada. Mas vocês já pararam para pensar que as organizações acabam fracionando o seu poder quando elas têm os seus stakeholders? Porque elas têm que corresponder às expectativas, então elas são influenciadas pelos stakeholders. Ao mesmo tempo que elas têm decisões internas, elas são direcionadas pelo comportamento do todo, da sociedade, certo? Esse é o formato da governança corporativa. Então, aí a governança, ela é baseada na ética, porque se você não age de uma forma ética, obviamente você será impactado por isso. É necessário que a empresa tenha uma postura ética para corresponder às demandas dos seus stakeholders, ok? Aí eu tenho um nível que vai sendo aumentado com o passar do tempo. As corporações, elas se iniciam como uma corporação amoral, baseada só no lucro. Eu quero só rendimento, então é necessário que eu concentre meus esforços nisso. Aí surgem as leis que punem essas organizações porque elas não estão desempenhando uma forma corporativa legal, ou seja, elas não estão cumprindo as leis, são punidas. Muitas acabam simplesmente trabalhando para não serem punidas de uma forma baseada nas leis. Aí tem aquela receptiva que ela já começa a demonstrar recepção aos princípios éticos, aos princípios morais e de cidadania empresarial. Beleza. E aí aquela corporação que já flora, aquela que começa a responder, aquela que já começa a desenvolver alguma coisa, que está engatinhando, que ainda não tem, que está numa crise de identidade entre se fica entre o lucro ou se vai para a responsabilidade social. E aquela que já é tocada como um todo é a nível ético central. Nenhuma empresa fica entre dois níveis, ela tem que já caminhar como se fosse uma escada a ser subida. Aquele momento que ela se torna uma corporação ética, ela atinge altos patamares. E assim surge a sustentabilidade corporativa.
são os formatos que a sustentabilidade são reconhecidas dentro das organizações. Que daí também volta lá no início da minha fala, que é a questão ambiental, quanto há uma sustentabilidade ambiental, como a empresa, a organização interage com os recursos da natureza, como essa organização se relaciona com a sociedade através da responsabilidade social e como ela age economicamente. Como é essa sua sustentabilidade econômica em manutenção dos seus serviços e da sua carga, do seu dinheiro, como que essa organização vai se manter através dos anos e através de gerações, possivelmente. Então, ok? Eu espero ter ajudado muito de vocês, dado uma relembrada nos conteúdos,